Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento de tese e sobre lacunas que nós podemos encontrar para investigação. Muitas vezes, quando os professores falam e salientam que você tem que encontrar um assunto que não foi investigado, há uma confusão por parte dos estudantes, dos acadêmicos e pesquisadores que se veem perdidos. Como assim investigar um tema que nunca foi investigado? Então, eu vou trabalhar nesse vídeo de hoje com respostas a um comentário que foi deixado. É um comentário extenso, então nós vamos ter que fragmentar algumas partes para que nós possamos conseguir trazer aí um fio de discussão para a gente compreender um pouco mais sobre o que seria a investigação de uma lacuna. O comentário foi do Jean Carlos. Ele colocou o seguinte: se existe um assunto que não existe e assim não existe forma de trabalhar a base para uma tese. Então veja, tem algumas complicações, como eu estava falando. Não é que o assunto não existe nenhum assunto que não existe. Existe abordagem que não foi tratada. Então, por exemplo, eu vou pegar coisa mais absurda, assim, sei lá, eu vou pegar sobre vida extraterrestre, por exemplo. Eu não tenho, eu quero fazer uma investigação X. Você não tem uma investigação que utilizou determinados caminhos, mas você tem outras investigações que utilizaram outros caminhos e que você pode se apropriar desses caminhos que foram investigados como base para defender a sua tese. Toda tese precisa de base. Então você não tem que pensar um assunto que nunca foi abordado. Muito pelo contrário, não existe isso. Se você entrar nessa busca de um assunto que nunca foi abordado, você não está falando coisas cientificamente possível, porque nós, na cabeça humana, nós apenas vamos juntando os pedacinhos do mundo que nos cerca, dos conhecimentos que nós tivemos. Nós não criamos efetivamente, porque a nossa criação, ela está baseada em alguma coisa que já existe. Então, por isso que tem a tal da inspiração. Então, quando você pensa, ou quando o professor fala, o seu assunto tem que ser inédito, eu diria que o mais apropriado é você perceber que a sua abordagem tem que ser inédita e não o assunto em si, mas a abordagem. Além disso, agora vamos colocar uma outra coisa. Você colocou assim, olha, pois esta base seria do próprio autor, então não teria como fazer uma tese. Não tem como a base ser do próprio autor, porque o autor, enquanto sujeito, para ele conceber qualquer pensamento, ele tem que estar alinhado e alicerçado em alguma coisa. Então, pensemos então na construção do cérebro humano, do desenvolvimento do saber e conhecimento humano. Ele nasce nenenzinho e quando ele nasce, ele já tem as suas predisposições genéticas, a sua fisiologia de uma forma geral, tem sua herança que está trabalhando também nesse funcionamento e ela já começa, a criancinha pequenininha lá, ela já começa a ter contato com o mundo que o cerca. Então, desta forma, na medida que esse autor vai desenvolvendo, porque ele foi bebê, vai ser criança, vai ser adolescente, vai ser jovem, vai chegar na faixa etária adulta. Ele já se encontrou com muitas experiências que proporcionou base para a construção do seu pensamento. Então, não existe possibilidade de você falar assim, tem um assunto que veio da minha própria cabeça. Nunca vem da própria cabeça. Quais foram as bases que construíram esse pensamento? E certamente, se você investigar de forma sistemática, e aí vem a questão da ciência, você vai conseguir compreender as composições que lhe levaram a determinado assunto. Nós vamos falar de uma teoria nova, e isso é bem importante num dos vídeos para frente, sobre uma operação matemática para melodia de música, para compreender a melodia de música, e você pode observar que a observação do autor, a tese dele é uma nova teoria para compor matematicamente uma melodização, uma melodiação, mas dentro dessa composição, dentro dessa ideia dessa composição matemática, ele tem que trabalhar com frequência, com harmonia, com a própria melodiação. Então tudo isso vai fazer compor a tese dele, que é a composição da equação matemática.
Então olha que bacana. Isso é um exemplo bem interessante, porque você vê, a tese é a equação matemática, mas a base é esse conhecimento de frequência, conhecimento de melodia, conhecimento de matemática, conhecimento de música para fazer essa composição. Aí você coloca assim, por exemplo, então este mesmo autor deveria fazer vários artigos científicos e publicá-lo. Até para que você possa fazer o artigo científico, você necessita de técnica dentro do processo de método de pesquisa. Você vai precisar de uma técnica, vai precisar de conceito para você defender. É o mesmo trabalho, basicamente, que você teria na tese. Você vai ter que trabalhar em cima de um problema, de uma análise de investigação, independente da coisa que você está querendo defender. Vai sempre existir uma base. O que não vai existir é a mesma abordagem. Desta forma, se você publica artigos científicos, você já está obedecendo os pressupostos do conhecimento científico, a organização do conhecimento científico e propondo e trabalhando com uma linha de pesquisa. Assim, construir artigo científico e teses, você tem objetivos diferentes, mas eu não diria que se distancia muito na questão do trabalho no campo das ideias, no campo de composição de conhecimento geral. É claro que a tese, enquanto um produto, né, como o seu trabalho, o seu grande objetivo de um programa de doutorado, é muito mais extensa, muito mais complexa, muito mais detalhada do que um artigo científico reduzido, aonde até mesmo pelo tamanho, você tem a quantidade de caracteres, quantidade de laudas, ele acaba por ser limitado. Então você vai trabalhando com artigos em recortes, muitas vezes bem menores do que a da tese que você está desenvolvendo no programa de doutorado. Aí você coloca o seguinte: não podemos fazer isso de uma vez? Acho muito burocrático, pois se escrever um livro comum e publicá-lo somente com o registro da autoria, resguardando o direito. Este livro, depois de lido, acho que ele poderia ser classificado depois como um trabalho científico e transformado em um trabalho científico com todos os direitos e reconhecimento da comunidade. Infelizmente não, Jean, porque o livro, enquanto obra, ele pode ter vários gêneros que não científico. Então você tem excelentes livros ali da década de 60, 70 na área de comportamento, principalmente na área de autoajuda, que eles não são reconhecidos como científicos, porque o conhecimento científico, ele é um conhecimento profundo, sistematizado metodologicamente de uma determinada forma. Então a construção do conhecimento científico, ela é bem diferente do que a construção de um conhecimento, mesmo que tenha embasamento e inclinações científicas, você não vai conseguir abarcar tudo de forma científica. Então a linguagem é diferente, método é diferente, a aplicação é diferente, o objetivo é diferente. Então eu posso falar de várias coisas de comportamento, inclusive, por exemplo, eu sou pesquisadora e eu escrevi um livro totalmente laico, totalmente assim, longe da pesquisa, com uma linguagem diferente, com um objetivo diferente, mesmo eu sendo pesquisadora e tendo a minha base de construção científica dentro do pensamento. Então, na construção desse livro, mesmo enquanto pesquisadora, a minha linguagem, a minha abordagem, as minhas afirmações são totalmente diferentes da linguagem acadêmica. Como eu falei, conhecimento científico, ele existe a partir da construção e reflexão profunda sobre determinado assunto, com base e com métodos que você consiga, métodos válidos para sistematizar essa colocação da ciência. Existe, no caso que você fala, não é burocracia, eu diria mais que cuidado, até mesmo porque a construção científica é necessária se afastar de qualquer tipo de desdobramento que leve mais a um achismo. A ciência, ela tem justamente essa função de, através de um sistema de pesquisa, promover conhecimentos de uma forma diferenciada do que a gente normalmente está acostumado quando a gente fala do achismo. Então, achismo ou concepções pessoais ou ideologias pessoais trabalha numa outra linha. A ciência trabalha no lado, eu diria, não digo contrário totalmente, mas que trabalha do lado sistemático para que não haja confusões e para que não haja lacunas. As lacunas que são encontradas na construção das ciências são respondidas com outras investigações que vão trabalhar nessa mesma linha. Então, eu espero ter ajudado a fazer você refletir um pouquinho mais
mais sobre esse assunto. Eu sei que é complexo, mas assim como o Giancarlo, deixa aqui o seu comentário, a gente faz um recorte que tenta auxiliar e trazer as discussões e reflexões da melhor forma possível. Espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima!